Meus irmãos, que a paz do Eterno seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para fazer este vídeo, para que todos possam ter noções, do que é praticar a palavra do Eterno de maneira visível e de maneira sobrenatural. Hoje nós iremos falar sobre o judaísmo nazareno. Existe o judaísmo messiânico e existe o judaísmo nazareno. E para você que deseja ser um judaizante nazareno, nós iremos falar para vocês como você poderá ser um judeu nazareno. Pois bem, antes de mais nada, queremos falar para você que existe no link abaixo deste vídeo o blog a qual você pode acessá-lo, e perguntar, questionar. Fique à vontade para fazer reclamações, fique à vontade. Você que ainda não sabe de nada a respeito do judaísmo, então você fique à vontade para perguntar. Hoje nós iremos falar sobre o judaísmo nazareno. Temos demonstrado ao longo de diversos estudos que Yahushua não veio para criar uma nova religião. Pessoal, estamos falando de Yahushua, mas também pode ser Yeshua, certo? Porque hoje nós não temos provas evidentes que o nome do Salvador não vai condenar ninguém quem fala errado. Então eu posso falar o nome Jesus? Existe um versículo, para que você que saiba melhor, a qual foi Kefas, Pedro, que mencionou e escreveu, que diz que o Eterno não tem levado em conta o tempo da ignorância, ou seja, as pessoas que foram ignorantes, ao longo do tempo, e hoje elas são escolhidas pelo Eterno, e se essa pessoa morrer, o Eterno não levará em conta o tempo da ignorância. Ok? Existem pessoas que estão na Babilônia e o Eterno irá escolhê-las para serem chamadas filhos do Eterno. Certo? Então, continuando, para que você entenda, Yahushua HaMashiach e Yeshua HaMashiach, nós não temos nada contra quem fala Yeshua, Nós falamos Yahushua HaMashiach porque o nome do Pai está contido no nome do Filho. Se, de acordo com os estudiosos e de acordo com todos os escritos rabínicos, o Eterno fez com que ele fosse gerado Mashiach dentro de si. E digamos então que ele é uma emanação do Eterno. Ele mesmo disse: eu te gerei e te chamarei de meu filho. Ok? Então, por herança, o Eterno colocou o seu nome no nome do Salvador, Yahushua HaMashiach. Ok? Então vamos continuar o nosso estudo. Mas sim para que o Messias de Israel, pautando todos os seus ensinos, à luz da correta interpretação da Torá de Yahu, ou YHWH, Yahweh, consequentemente forçoso conclui que Yahushua HaMashiach não foi cristão, mas judeu.
Seu judaísmo possui pontes de contato com um farisaísmo de Hillel e com o encenismo, contendo ainda elementos específicos que o torna sui generis, razão pela qual é conhecido como judaísmo nazareno. Defina-se judaísmo nazareno como o ramo do judaísmo cujos ensinos e doutrinas e práticas foram vivenciados por Yahushua HaMashiach ou Yeshua HaMashiach e seus primeiros talmidins, ou seja, seus discípulos. A expressão judaísmo nazareno é bíblica, visto que no período do Segundo Templo todos os grupos judaicos faziam parte do judaísmo. Isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14. E os talmidins de Yahushua ficaram conhecidos como Nazareno. Isso também está escritualmente em Atos capítulo 24, versículo 5. Após a morte e ressurreição de Yahushua, o judaísmo nazareno expandiu em grandes proporções e contrariando ditos cristãos, e muitos judeus passaram a crer no Mashiach ou no Messias. Os 120 discípulos, que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 15, cresceram e, em apenas um dia, na festa de Shavuot, semana de Pentecoste, somaram-se mais de 3.000 pessoas. Isso está escrito em Atos capítulo 2, versículo 41, que eram judeus religiosos. Atos capítulo 2, versículo 15. Passaram a seguir Yahushua mais 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso está escrito em Atos capítulo 4, versículo 4. Multidões de homens e mulheres foram acrescentados dia após dia. Isso está escrito em Atos capítulo 5, versículo 14. E em Atos capítulo 6, versículo 1, novamente a narrativa do crescimento do número de discípulos. Em Atos capítulo 6, versículo 7, tal crescimento ocorreu rapidamente em Yahushalaim. Multiplicou-se o número de nazarenos em Atos capítulo 9, versículo 31. Os nazarenos continuaram crescendo e se multiplicaram. Isso está em Atos capítulo 12, versículo 24. Vários judeus e prosélitos passaram a crer em Yahushua HaMashiach. Isso está em Atos capítulo 13, versículo 43. Em Atos capítulo 13, 48, gentios em massa também se voltam ao Mashiach. Entre os habitantes de Judéia, dezenas de milhares passaram a seguir o Messias. Isso está em Atos capítulo 21, versículo 20. Analisando-se todos estes dados, verificam-se que o judaísmo nazareno se tornou o maior grupo religioso no âmbito do judaísmo do primeiro século, com milhares e milhares de membros. Após estudar o tema com uma profundidade que lhe é peculiar, estima o rabino James String que os judaísmo nazareno chegaram a um total de 426.000 pessoas em 63 depois de Cristo. Eu estou falando a respeito do calendário gregoriano a qual a Igreja Católica estabeleceu, ok? Usando os nossos números conservadores, eram pelo menos 213.000 nazarenos por volta de 45, né? Antes do Messias, depois do Messias, ou depois da Era Comum.
Agora nós estimamos que este número dobrou apenas uma vez a partir de 45 e 63. Entre por volta de 63 eram pelo menos 426 nazarenos. Have they James rejected Yeshua, né? Ou seja, ainda que o número citados pelo rabino James String não seja dotados de precisão, pelo livro de Atos se percebe que dezenas de milhares de pessoas abraçaram a fé em Yahushua HaMashiach, se considerando a rápida propagação das boas novas em diversas localidades. Em função das viagens missionárias de Shaul HaShaliach, é possível que o número de nazarenos tenha chegado a centenas de milhares até o ano de 63 depois de Cristo. De qualquer forma, fato incontroverso é que somente na Judéia dezenas de milhares de cidadãos se tornaram nazarenos. Isso está em Atos capítulo 21, versículo 20. Para acrescentar, meus irmãos, o que estamos falando, o que estamos falando aqui está escrito na Bíblia hebraica ou na Bíblia judaica, ok? Segundo Yosef e José, os fariseus giravam em torno de 6.000 pessoas e os essênios eram um pouco mais de 4.000. Comparando-se estes pequenos números com os nazarenos, depreenda-se que os discípulos de Yahushua constituíram a mais importante facção do judaísmo no primeiro século. Enfraqueceu-se o judaísmo nazareno em razão das guerras contra Roma, dizimando os romanos aproximadamente 1.500.000 judeus entre os anos de 66 a 135 depois de Cristo, sendo que muitos dos mortos eram netzarim nazarenos, ok? Até o IV século, há referências expressas sobre os netzarim na literatura antiga, restando poucos registros históricos a partir de então, apesar de nunca ter desaparecido por completo. Os israelitas talmidins de Yahushua, no século XX, depois de diversos movimentos, surgiram com o objetivo de restaurar as antigas práticas dos primeiros discípulos de Yahushua. Agora, no século XXI, há nazarenos espalhados pelos 4 cantos da terra, praticando os mandamentos da Torá e testemunhando o Messias para os judeus e gentios, ou goíns, ou yahudins e goíns. Este é o maior movimento destinado a cumprir a profecia de Shaul HaShaliach de que todo Israel será salvo. Romanos 11, 26, o que culminará com o retorno de Yahushua HaMashiach para reinar sobre toda a terra, ok? Se você, querido leitor, ou se você, amigo que está ouvindo esta mensagem, deseja fazer parte desse movimento e se tornar um nazareno, discípulo da fé original de Yahushua, segue algumas recomendações, ok? Vamos lá. Primeiro, liberte-se da dependência institucional religiosa, ou seja, se você estiver em alguma igreja evangélica ou alguma coisa que está te privando de identificar a verdade, rapidamente você deve abandoná-la, porque está escrito: sai dela, povo meu, para que não se torne cúmplices das suas más obras e dos castigos que virá sobre ela, ok? Primeiramente, há um grande problema que assola muitas pessoas. Crentes em Yahushua descobrem que estão filiados a instituições religiosas que pregam contra a Torá, contra Israel e contra o judaísmo, ou seja, são membros de igrejas cujos ensinos são antibíblicos. Então nasce o desejo no coração de abandonar a igreja que ensina heresias e surge a seguinte dúvida: se eu sair da igreja, para onde eu vou? Não existe congregação de netzarim nazarenos na minha cidade. O que eu faço? Eis a resposta: grandes homens do Eterno
como Elial ou Elias, por exemplo, não eram filiados formalmente a nenhuma instituição, inclusive o profeta citado serviu o Eterno solitariamente. Se não existe congregação nazarena no local de sua residência, você pode iniciar em sua própria casa estudos à luz do judaísmo nazareno. Aliás, conforme ensinam as escrituras, muitos discípulos se reuniam em casas. Ok? Isso está escrito em Atos capítulo 5, versículo 42, Romanos capítulo 16, versículo 5, 1 Coríntios 16, versículo 19 e Colossenses capítulo 4, versículo 15 e Filipenses em capítulo 1, versículo 2. Quem sabe o Eterno usará você e sua casa para no futuro fundar uma congregação. Caso queira ajudar para a organização dos trabalhos, acesse o site www.congregaçãoyhwh.com ou www.judaismonazareno.org e entre em contato conosco através do e-mail judaismonazareno@gmail.com ou yhwh.7@ig.com.br, pois poderemos ajudá-lo a fundar uma obra que pregue a verdade acerca de Yahushua, ou de Yeshua e de seus ensinos. Se você realmente for direcionado para iniciar estudos em sua casa, saiba que não é necessária a cobertura espiritual de um pastor, profeta, apóstolo, rabino ou quem quer que seja. Você receberá a proteção direta do Eterno. E nós, Netzarim, nazarenos, poderemos orar e interceder por sua vida. Uma observação importante: não há congregação judaica messiânica que não preguem o verdadeiro judaísmo do Yahushua. Razão pela qual você deve ter discernimento e fugir das congregações que são verdadeiros laços criados por Hassatã entre uma congregação repleta de heresias e servir o Eterno em sua própria casa, fundando um grupo de estudos. Escolha a segunda opção. Segundo, inicialmente comece a cumprir as 7 leis noéticas. Para aqueles que estão começando e caminhando na fé nazarena, faz-se necessário conhecer e cumprir as leis noéticas. As 7 leis noéticas são princípios que devem ser obedecidos por todos aqueles que desejam seguir Yahushua ou Yeshua. Eis a relação destas leis com devida explicação. Ok? Estabelecer juízes ou justiça. As nações precisam se pautar por meio de leis justas e estabelecer órgãos jurisdicionais para aplicá-las. Assim, deve o nazareno obedecer às leis vigentes em seus países, exceto as de tais leis forem contrárias às escrituras. Também precisa o nazareno adotar um comportamento justo perante o próximo. Em comunidade nazarena faz-se mister e constituição de um corpo de líderes que desempenharão, dentre outras, as funções dos juízes mencionados em Deuteronômio capítulo 17, versículo 8 ao 13. Os líderes ensinarão a Torá à comunidade e resolverão questões acerca da aplicação da Torá a casos concretos. De acordo com o livro de Atos, as decisões não estavam concentradas nas mãos de um só homem, eram proferidas por meio de decisões coletivas de corpo de líderes. Isso está em Atos capítulo 15, versículo 22 e 23, ou 25. Abençoar o nome do Eterno. Algumas traduzem por não amaldiçoar o nome do Eterno. Deriva desta lei o dever de ser grato ao Eterno por tudo o que tem feito em nossas vidas. Ainda que estejamos em meio às tribulações, devemos adorar e louvar, agradecer, exaltar e glorificar Yahweh, ou YHWH, ou o Eterno. Obstência da idolatria. Yeshua ou Yahushua é o único mediador entre o Eterno e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Por tal razão é abominável toda a idolatria católica.
por meio das imagens e orações intermediárias por santos, bem como o pagão culto a Maria constitui idolatria a crença na politeísta doutrina da Trindade. Também é execrável a comemoração de festas pagãs, tais como Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa Cristã, as festas julinas, finados, etc. Em suma, não comemorem as festas pagãs, e sim as festas ordenadas pelo Eterno nas Escrituras Sagradas. Abstência da imoralidade sexual. A Torá proíbe especialmente o sexo antes do casamento, fornicação, fora do casamento, adultério, homossexualismo, sexo com animais e masturbação, e o sexo durante o período menstrual. Não assassinar, não furtar. Abstência do sangue de animal. Não se pode comer qualquer carne que tenha sangue, ainda que este seja mínimo. Gênesis capítulo 9, versículo 1, 4. Tome cuidado, pois as carnes usualmente compradas possuem sangue. Importa lembrar que a proibição de comer sangue foi ressaltada pelo emissário apóstolo Shaul Hashali em Atos capítulo 15, versículo 20. Ok? As leis noéticas não são um fim e sim mesmo, ou seja, existem outras leis da Torá que devem ser observadas. O nazareno precisa ficar ciente de que, no início de sua conversão, ou se voltando ao Eterno, começará seguindo as leis noéticas. Com o passar do tempo, e mediante o estudo da Torá, irá incorporar progressivamente em sua vida outros mandamentos. A Teshuvá é um processo gradual e que exige esforço para a implementação de mudanças de hábitos à medida que novos mandamentos da Torá passam a ser praticados. Acompanhe os estudos e as porções da Torá, ok? Vamos lá. Em síntese, o novo convertido, ou que se volta para o Eterno, começa a cumprir 7 leis noéticas, porém irá aprender outros mandamentos da Torá e os colocará em prática. Amar o Eterno acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Yahushua HaMashiach resumiu toda a Torá em 2 princípios fundamentais: amar o Eterno acima de todas as coisas e, segundo, amar o próximo como a si mesmo. Se alguém verdadeiramente ama o Eterno, então irá obedecer aos seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Infere-se daí que o cumprimento dos mandamentos da Torá é uma prova de amor. Nós, Netzarim nazarenos, não cumprimos os mandamentos por obrigação, mas sim com amor sublime. Também não deve se esquecer o amor ao próximo. Infelizmente, muitos judeus tradicionais e judeus messiânicos nada ou muito pouco têm feito pelo próximo. Não visitam os doentes, não alimentam os necessitados, não estendem as mãos para aqueles que precisam da luz, que é Yahushua HaMashiach. Se alguém não tem amor no coração, então não é discípulo verdadeiro de Yahushua HaMashiach. Não deixe o amor esfriar. Arrependa-se de seus pecados. Pecados significa a violação de mandamentos da Torá do Eterno. Somente sabemos o que é certo ou errado pelo ensino de Urim ou Elohim contido na Torá, e por tal motivo que devemos estudar a Torá para sabermos onde estamos errando, o que possibilitará as mudanças constantes e gradativas em nossas vidas. Se você atualmente vive em pecado, arrependa-se e peça perdão ao Eterno, em nome de Yahushua HaMashiach. O verdadeiro discípulo abandona o pecado e não vive escravizado por ele. Conhecemos pessoas que dizem que servem a Jesus, porém vivem atoladas no pecado. Tais pessoas serão condenadas por Yahushua HaMashiach no momento do julgamento definitivo. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Guarde o Shabat. Vimos a importância de se guardar o Shabat. Agora daremos dicas práticas de como se guardar o Shabat. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas
tão somente de responder às questões básicas. Quando começa o Shabat? Resposta é: o Shabat começa ao pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Portanto, o Shabat começa à noite de sexta e termina na noite de sábado. Logo, os horários dos Shabats irão variar a cada semana, pois dependem de elementos da natureza. De acordo com a tradição judaica, o Shabat se inicia no momento em que no pôr do sol de sexta se torna visível na primeira estrela, encerrando-se no pôr do sol do Shabat, ou do outro sábado, quando se vêem as 3 estrelas. Qual o propósito do Shabat? Resposta: o Shabat é um dia santificado para que o homem se abstenha do trabalho e das atividades seculares e consagre aquele dia exclusivamente ao Eterno. É um dia de comunhão entre o Eterno, entre o homem e o Eterno, e por tal motivo não é um jugo, mas sim um dia especial de culto e adoração, bem como de descanso físico, conforme dispõe a Torá. O Shabat é uma festa semanal, inferindo-se daí que é um dia de alegria, regozijo e felicidade. Fogem do propósito do Shabat aquele que fica murmurando neste dia, ou tosse para que o Shabat acabe rapidamente. Shabat é a consonância com a Torá. Em consonância com a Torá, aguardar do Shabat é um sinal da aliança eterna entre o Eterno e o seu povo. Como devo guardar o Shabat? Resposta: Shabat é um dia de culto e de festa, quebrando-se a rotina do dia a dia. Então, antes do Shabat, prepare alimentos saborosos, típicos de uma importante festa. Ao se reunir em casa com a família, e se possível com os amigos, todos vocês poderão cantar louvores ao Eterno, estudar as escrituras tanto do Tanar como da Brit Hadash, orar para exaltar a grandeza e a magnificência do Eterno, para agradecer sua bondade, para causar diversas orações pelos enfermos, pelos necessitados, etc. Desfrutar de momentos de comunhão com a família e com os amigos, o que inclui refeições saborosas para o dia, enfim. Shabat é um dia de culto, ficando livre o discípulo de Yahushua para adorar o Eterno em espírito e em verdade, adotando-se atividades que edificam e glorificam o nome do Eterno. Então, meus irmãos, aqui nós temos como você ser um judeu nazareno, né? E existem outras coisas, mas o tempo é curto e pedimos a vocês que vocês acessem o nosso blog. Caso queiram saber mais coisas, fiquem à vontade. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês e que vocês estejam completamente interagidos ou incumbidos no plano do Eterno. Fiquem na paz de Yahushua HaMashiach e que o Eterno abençoe a todos abundantemente em nome do seu Filho amado Yahushua HaMashiach. Amém.